Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa, o povo e o poder e se eu fosse presidente. Falando em o povo e o poder, e se eu fosse presidente juntamente, vamos a um artigo. Hoje eu vou ler um artigo que saiu na revista Isto É, escrito pelo jornalista Ricardo Kertzmann, e foi publicado hoje, que corrobora, ou seja, confirma o que eu tenho dito exaustivas vezes neste canal, por mais de 20, talvez 30 vídeos ou até mais. Vamos ao artigo. Ele diz o seguinte: enquanto aprisiona o Brasil em brigas de rua, Bolsonaro atira milhões na fome. Vamos lá. Desde que assumiu, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, mostrou que não veio governar, ou por ser incapaz, e ele é, ou por não ter plano de governo, e não tem. Passados quase 3 anos, o Brasil está afundado num poço de mortes, desemprego, inflação, isolacionismo, intolerância política e agora fome. Há nada menos que 19 milhões de brasileiros passando fome. Pior, grande parte dessa tragédia é formada por crianças. Há 40 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. Há 25 anos não se consumia tão pouca proteína animal, e milhões até conseguem comida, mas não podem comprar gás para cozinhar. É verdade que o mundo inteiro, sobretudo os países mais pobres, enfrentam dias difíceis por conta da pandemia mundial de coronavírus. Mas é verdade também que o Brasil se encontra nos topos dos rankings do que há de pior hoje em dia. Da inflação ao desemprego, passando por falta de vacinas e recorde de mortes. Nenhum presidente, dentre as 20 maiores economias globais, lidou tão mal com a Covid quanto o devoto da cloroquina. Nenhum presidente, igualmente, durante esses quase 2 anos, conspirou tanto a favor do vírus e contra a vida. E nenhum presidente foi tão incapaz de gerir a economia interna de seu país. A falácia bolsonarista de que a culpa é dos prefeitos e governadores, ou da política do fique em casa, é tão verdadeira quanto uma nota de R$3. Primeiro, porque nunca tivemos lockdown em nenhuma cidade, e ainda que tivéssemos tido, fosse assim, porque apenas o Brasil está tão mal das pernas. A verdade inexorável, meus caros e caras, é que o desastre atual tem culpado. E este culpado tem nome, Jair, e sobrenome, Bolsonaro. Assim como tem milhões de cúmplices espalhados pelo Brasil. Gente que se aglomera com ele, que espalha mentiras sobre o vírus, que não toma vacina e prega o golpe de Estado. Bolsonaro aprisionou o país em uma rinha de galo. Enquanto tribos extremistas se matam nas redes sociais, o Centrão domina a agenda política e os cofres públicos. As reformas estruturantes não saem do papel e mais um ano está perdido. A cena política foi capturada por um outro extremista destruidor, Lula da Silva. O meliante de São Bernardo é o principal e talvez o único beneficiado da sanha sociopata do amigão do Queiroz. Quanto mais o país afunda, mais Lula cresce. E tudo indica que continuará a crescer, já que todos os cenários para o futuro só se fazem piorar.
Até porque Bolsonaro faz tudo o que pode para que piorem mesmo. O Brasil precisa escapar dessa armadilha do mal. A população precisa sair dessa condição de torcida organizada. O YouTube está lotado de entrevistas e podcasts com Dória, Eduardo Leite, João Amoedo, Mandetta e outros nomes que poderão disputar a presidência em 2022. Por favor, senhoras e senhores, assistam. Recado final. Os caras falam por 2, 3 horas seguidas. A diferença para Lula e Bolsonaro, dois populistas sem ideias e semi-alfabetizados, é gritante. Falam sobre política, economia, meio ambiente e sociedade. Não xingam, não agridem, não ofendem porque possuem conteúdo e não prometem milagres tampouco. Vou fazer uma ressalva minha aqui, que esse último parágrafo está dizendo sobre esses candidatos, o Dória, o Amoedo e os outros dois ali que foram citados, diferentemente do Lula e do Bolsonaro. Agora ele continua. Coloquem Lula e Bolsonaro diante de entrevistadores livres, como os garotos do Flow. Vamos ver se tem conteúdo para 3, 4 horas de conversa. Vamos ver se conseguem falar sobre assuntos gerais, sem blá 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 populista e mentiroso de sempre. Se conseguem construir sem destruir. Se conseguem agregar. Escolham o próximo presidente como quem escolhe o marido ou a esposa. Como quem escolhe o pai ou a mãe dos filhos que irá ter. Não escolham por simpatia ou messianismo, por promessas e mentiras, por ataques e destruição. Escolham pelo que poderão realizar, mas sempre embasados no que já realizaram. Por favor. Ele termina. E eu digo por mim mesmo, eu imploro, escolha o próximo presidente como se fosse escolher o futuro marido ou esposa. Estou parafraseando, repetindo o apelo desse jornalista. Não escolham porque o cara é coitadinho, porque ele veio de pau de arara do Nordeste, ou porque ele foi de pau de arara para o Sudeste, ou porque levou facada. Chega de ficar adulando o coitadinho. Esses salafrários não servem para governar. Eu estou careca de dizer isso. Esses dois aí, Lula e Bolsonaro, não servem para governar. O atual, ele ainda não desceu do palanque. Ele é tão deslocado que ele acha que ele está em campanha ainda. Ele não faz o que tem que ser feito. É como se você aí que está me vendo e ouvindo contratasse uma secretária do lar e em vez dela trabalhar e limpar a casa e fazer a comida, lavar a roupa, estender roupa, recolher roupa, ela ficasse contando lorota o dia inteiro. É o que o Lula fez quando foi presidente durante 8 anos, sem falar as outras coisas, né? Que ele fez com os quadrilhões lá que ele montou. Que não sou eu que digo, é a justiça que disse, e vai confirmar isso, apesar do STF. E o atual também tem os esqueminha dele lá com a turminha dele, lá no Ministério da Saúde, tá aí a CPI da Covid para provar isso. Então, não ele diretamente, né? Ele é um santo, né? Assim como o Lula é um santo, um sacrosanto, ecco, 2 sacrosantos. Então, esses 2 sacrossantos, eles ficam de blá 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 e não fazem o que devem porque não sabem governar. Não estudaram, não se prepararam, não tem projeto de governo, então o que eles têm que fazer? Passar o dia de blá blá blá, de conversa fiada, conversa para boi dormir. E vocês acham que um indivíduo desse serve para ser presidente? Nem aqui, nem na Cochinchina. Espero ter sido claro, tá bom? Um abraço, até mais.